Olá, bom dia! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora. E convido você a conferir as principais notícias do Brasil e do mundo. Começo falando sobre o Supremo Tribunal Federal, que retomou o julgamento sobre responsabilidade por conteúdos de redes sociais no Brasil. Essa será a 4ª sessão da Corte para julgar o caso. Uma das ações analisadas pelo STF discute se esse artigo é constitucional ou não. Dias Toffoli diz que provedores de internet e aplicativos de redes sociais só podem ser responsabilizados por conteúdos prejudiciais publicados por usuários, caso descumpram uma ordem judicial para a exclusão das publicações. O ministro ainda criticou que as Big Techs exerçam autoridade e poder nos ambientes virtuais e de forma nada transparente. Para Toffoli, é hora de superar a ideia equivocada de que a internet é uma terra sem lei. E as relações que se desenvolvem virtualmente são passíveis de responsabilização. Os casos julgados envolvem a aplicação do Marco Civil da Internet. A lei entrou em vigor em 2014 e regula a atuação das plataformas digitais, definindo os direitos e os deveres para o uso da internet no Brasil. Mais um artigo da lei isenta provedores de internet, websites e gestores de redes sociais de responsabilidade sobre o conteúdo compartilhado pelos usuários. O julgamento deve decidir se é ou não constitucional e em quais situações as empresas podem sofrer sanções por conteúdos ilegais publicados pelos usuários delas. O Brasil é o maior exportador de gado do mundo e o produto está no centro do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. E a carne brasileira continua sendo alvo de críticas de produtores europeus. A batalha pelo acordo entre Mercosul e União Europeia tem como protagonista a indústria brasileira de carne bovina, um trunfo para a América do Sul, que também é uma fonte de controvérsia devido à influência no desmatamento, principalmente na Amazônia. Os membros fundadores do Bloco Sul-Americano e a União Europeia negociam há anos um acordo de livre comércio e um possível anúncio neste sentido é a principal questão em jogo na cúpula do Mercosul nesta quinta e sexta-feira em Montevidéu. Segundo o principal produtor e o maior exportador de carne bovina do mundo, o Brasil está na mira dos críticos europeus contrários ao tratado. Ainda que o país afirme fornecer produtos de qualidade que respeitam a preservação do meio ambiente, as dificuldades na rastreabilidade do gado e os vínculos do setor com o desmatamento são um ângulo de ataque para os críticos na Europa, que denunciam uma concorrência desleal. A contestação vem principalmente da França, onde agricultores se mobilizaram contra o acordo. A recente controvérsia provocada pelo diretor-geral do Grupo Carrefour evidenciou as tensões. Alexandre Bompard anunciou que as lojas na França deixariam de vender carne proveniente do Mercosul, que julgou não atender os requisitos do mercado francês. O Brasil não possui um sistema nacional completo de rastreabilidade individual para o gado, que atingiu o recorde de 238.600.000 cabeças em 2023. O cenário é particularmente problemático na Amazônia, onde quase metade do gado é criado e onde a pecuária extensiva é a principal causa do desmatamento. Os esforços do governo do presidente Lula levaram a uma queda acentuada do desmatamento na maior floresta tropical do mundo, que é fundamental na luta contra o aquecimento global. Apesar disso, grileiros e pecuaristas continuam a abrir novas parcelas de forma ilegal, avançando sobre a mata densa das reservas naturais dos indígenas. O Museu Nacional virou patrimônio cultural imaterial do estado do Rio de Janeiro, 6 anos após ser destruído por um incêndio. O projeto de lei que considera o Museu Nacional como patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro foi aprovado na Assembleia Legislativa do Rio e sancionado pelo governador Cláudio Castro. Até a data do incêndio, o Centro Histórico Cultural, localizado em São Cristóvão, na zona norte do Rio, era um dos maiores das Américas, se tratando de história natural e antropologia, e era também a instituição científica mais antiga do Brasil. O local
local contava com mais de 20 milhões de itens que faziam parte do acervo histórico e cultural do museu. Entre eles, registros da memória brasileira no campo das ciências naturais e antropológicas, além de diversos conjuntos de itens provenientes de todo o mundo ou produzidos por povos e civilizações antigas. Um dos itens que mais chamavam a atenção era o esqueleto de Luzia, o fóssil humano mais antigo do continente americano. O palácio em que está instalado o museu também tinha um contexto histórico. Ele serviu de residência para a família real portuguesa entre os anos de 1808 a 1821 e, posteriormente, foi a casa da família imperial brasileira de 1822 a 1889. Ele também foi usado para sediar a primeira Assembleia Constituinte Republicana de 1889 a 1891 e acabou sendo destinado ao uso cultural a partir de 1892. Ainda em obras, a expectativa é que o local seja totalmente reaberto ao público no primeiro semestre de 2026. O Jornal Toda Hora fica por aqui. Você confere mais notícias do Brasil e do mundo às 9 horas da manhã com Tava da Porte. Até mais. Tchau.